Fala aí, pessoal, beleza? Fernando aqui na área, tudo bem? Olha só, na aula de hoje, no nosso Biologia em 5 minutos, estaremos falando sobre as briófitas, plantinhas. Vamos falar um pouquinho sobre plantas. Já volta aí! Então, gente, olha só, o que você precisa saber sobre briófitas? Bom, nós temos, só para iniciar aqui o nosso papo, 4 grupos de vegetais que nós chamamos. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. O que nós vamos trabalhar sobre as briófitas? Primeira característica marcante sobre elas que você precisa saber, são plantas chamadas de criptógamas. O que significa criptógamas? Que não tem flores e nem sementes, ok? A reprodução delas é um pouquinho diferente. Outra característica, são avasculares ou atraqueófitas. Isso significa o quê? Que elas não têm vasos condutores de seivas. Qual é a consequência disso? Uma terceira característica extremamente importante, que é o tamanho do vegetal. Né? Uma das coisas que aparecem sempre nos exercícios é falando qual é o tamanho do vegetal. Pelo fato desses organismos não terem os vasos condutores de seivas, essas plantas são extremamente pequenas, então nós falamos que elas têm um pequeno porte. Essas plantas não apresentam raízes, não apresentam caules, não apresentam folhas verdadeiras. Então a gente fala que são rizóides, cauloides e filóides, ok? Então, nós temos aí plantinhas terrestres, tá? Plantinhas terrestres, né? Algumas podem ser aquáticas, mas geralmente o habitat delas será ambientes úmidos e sombreados. Então você vai encontrar musguinhos lá no meio do mato fechado, né? Então a gente vai encontrar lá com bastante umidade. Outra característica importante é a questão da metagênese, ou alternância de gerações. É o tipo de reprodução que aparece nas plantas, uma fase sexuada e uma fase assexuada. Só que aqui tem uma característica importante no grupo das briófitas. A fase de gametófito, a fase de produção de gametas, que é uma fase haploide, ela é a fase duradoura. Então, quando você olha o musguinho, geralmente o que você tem lá, aquela plantinha lá é o gametófito. E o esporófito diploide 2N vai aparecer de vez em quando, é o resultado da reprodução, da fusão dos seus gametas, gerando o zigoto e depois a formação desse novo esporófitozinho aí. Então isso é uma característica bastante importante. A fase de gametófito é a fase duradoura e a fase de esporófito é a fase efêmera ou passageira. Outra característica importante, a reprodução é dependente da água. Por quê? Porque os gametas masculinos são flagelados, os anterozoides, então eles precisam de água para nadar, ok? Tá, pessoal, mas tem que ser alagado e assim por diante? Não, você pode ter apenas uma lâmina d'água ali cobrindo o musguinho, já é suficiente para que aconteça a reprodução. Alguns nomes importantes, gameta masculino se chama anterozoide, produzido pelo anterídeo. O gameta feminino é a oosfera, produzida pelo arquegônio. E uma das características que geralmente aparece nos exercícios é o tipo de fecundação. Nesse caso, a fecundação ela é simples. Por que eu chamo a tua atenção para isso? Porque lá nas angiospermas, numa outra aula que nós vamos estar olhando, a fecundação nós vamos ver lá que ela é dupla. Outra palavrinha importante que aparece aqui, o protonema. Protonema, ok? É a estrutura que vai estar gerando os gametófitos masculinos e femininos, ok? E como exemplos, musgos, hepáticas e antóceros, ok? Em outra oportunidade nós falaremos sobre a metagênese de maneira geral. No mais, um grande abraço e até a próxima!